Olá! Isolado no Oceano Pacífico, a quase 1.000 quilômetros de distância da costa do Equador, o arquipélago de Galápagos possui uma fauna extremamente rica e única. Desde que foi visitado pelo naturalista britânico Charles Darwin em 1835, o conjunto de ilhas se tornou uma espécie de símbolo das pesquisas sobre a teoria da evolução. Foi lá que Darwin aprofundou os estudos que o levariam, 2 décadas depois, a publicar o livro A Origem das Espécies, a obra que defende a ideia da seleção natural e é considerada fundamental para explicar as transformações da vida na Terra ao longo de bilhões de anos. Para ver de perto, esse que é tido como o maior laboratório vivo de biologia do mundo, a repórter Adele Santelli foi a Galápagos e agora conta o que viu. Essa edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. O mais recente estudo sobre Galápagos, realizado pela Universidade do Arizona, revelou que o oceano ao redor do arquipélago vem se aquecendo há pelo menos 4 décadas. O local serve como termômetro para a ciência e atrai pesquisadores de todo o mundo. A notícia surpreendeu os especialistas, já que os registros anteriores não haviam mostrado aquecimento da superfície do Oceano Pacífico naquela região. Os cientistas acreditavam que o surgimento de correntes de águas profundas muito frias observadas ali resfriavam o local, mas o novo estudo derruba essa teoria. A pesquisa levou em conta a análise de núcleos de corais de diferentes décadas, desde 1940 até 2010, que revelou o aquecimento significativo a partir de 1979, cerca de 1,1 graus Celsius de elevação na temperatura local. Uma das responsáveis pelo estudo, Julia Cole, afirma que o cenário é especialmente preocupante, já que muitas espécies de corais só existem hoje na região norte de Galápagos. O fenômeno El Niño, bastante intenso, que atingiu as ilhas entre 1982 e 1983, aqueceu o mar temporariamente e a maior parte dos corais do sul do arquipélago não resistiu. O diretor de ecossistemas do Parque Nacional de Galápagos reitera a importância da preservação de todas as espécies, inclusive como forma de medir essas oscilações nas temperaturas da região. Tenemos una especie importante, la especie diana y la especie que modela paisajes, la especie emblemática es la tortuga terrestre. Temos muitas espécies importantes em Galápagos. Uma das mais emblemáticas é a tartaruga terrestre. Outras tão importantes e emblemáticas são as iguanas terrestres e marinhas. Mas também temos espécies indicadoras de mudanças climáticas, como pinguins, flamingos, lobos marinhos e as próprias tartarugas marinhas. São espécies que indicam se há uma mudança drástica de temperatura no oceano. As iguanas marinhas, por exemplo, são fundamentais nessa questão. Têm suas populações diretamente afetadas quando a temperatura da água está muito quente. Nesses casos, não conseguem obter a quantidade e a qualidade de alimento de que necessitam, e a reprodução dos indivíduos cai. São espécies que temos que monitorar de forma permanente e cada vez que há uma diminuição em sua época reprodutiva, tentamos associar uma causa. Nunca descartamos os efeitos das mudanças climáticas, porque é algo que vem acontecendo em todos os oceanos. As tartarugas e iguanas terrestres também têm um valor importantíssimo, porque nos dão esta informação em primeira mão. Podemos então compartilhar com outras ilhas nas quais temos projetos em conjunto para alertá-las quanto às medidas necessárias em momentos oportunos. A cada ano, milhares de turistas visitam Galápagos em busca de paz e contato com a natureza, mas nem sempre foi assim. O arquipélago já foi palco de disputas e esconderijo de caçadores. Mas afinal, você sabe onde fica Galápagos? O arquipélago pertence ao Equador e está localizado no Oceano Pacífico, a 906 quilômetros da costa.
Durante milhões de anos, erupções vulcânicas contínuas criaram as ilhas. Algumas mais jovens ainda estão crescendo, enquanto as mais antigas passam por processos de erosão. Estima-se que tenham surgido há mais de 5 milhões de anos. Espécies primitivas capazes de sobreviver praticamente sem água, como cactos e líquens, abriram espaço para centenas de animais e plantas que se adaptaram às condições de vida e até hoje habitam as ilhas. Nenhum outro lugar no planeta apresenta de forma tão clara a evolução das espécies, motivo pelo qual foi escolhido pelo cientista Charles Darwin como local para seus estudos e observações. Oficialmente, o descobrimento de Galápagos se deu em 1535 por Tomás de Berlanga. Durante os séculos 17 e 18, o arquipélago serviu como refúgio de piratas e mais tarde para envolvidos com as práticas baleeiras. Uma vez descoberto, os espanhóis passaram a explorar o arquipélago. Em 1832, as ilhas foram incorporadas ao território do Equador. Foi em 1835 que Charles Darwin chegou ali a bordo do Beagle. Ele era um dos integrantes de uma expedição que partiu da Inglaterra e duraria 5 anos. As ilhas configurariam apenas uma breve parada, mas foi em Galápagos que Darwin começou a criar uma teoria bastante fundamentada sobre a origem e a evolução das espécies. A teoria da seleção natural é amplamente aceita até hoje em todo o mundo. Depois de uma tentativa frustrada de colonização da ilha de Floriana, Galápagos se tornou foco de exploração de recursos naturais e com isso vieram as atividades criminosas. Devido à sua posição estratégica para o comércio e defesa, além da abundância de recursos, grandes potências como França, Inglaterra e Estados Unidos exerceram enorme pressão sobre o Equador a fim de arrendar as terras. No entanto, mesmo após muitos conflitos, o país sul-americano manteve sua soberania. Os quase 4 séculos de exploração das riquezas de Galápagos causaram destruição do meio ambiente e morte de pessoas. Foi só no século XX que as ilhas passaram a ser consideradas um local de conservação e um modelo de natureza preservada para o mundo. Galápagos é formado por 58 ilhas vulcânicas, isoladas por cerca de 1.000 quilômetros de distância da costa do Equador. Apenas 4 são habitadas. São mais de 8.000 quilômetros quadrados de natureza ainda bastante preservados. Em 1959, as ilhas se tornaram Parque Nacional e em 1978 foram declaradas Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. Em 1985, viraram também uma reserva marinha protegida. Desde 1998, uma lei aprovada no Equador passou a proibir novos moradores nas ilhas para tentar conter o crescimento populacional que avança sobre o meio ambiente. De acordo com o último censo, realizado em 2015, Galápagos tem aproximadamente 26.000 habitantes, sem contar os residentes temporários como pesquisadores e voluntários. A ilha de Santa Cruz é a mais povoada, com quase 16.000 pessoas, e onde estão as sedes das principais ONGs que atuam por aqui. Em Puerto Ayora fica a maioria dos hotéis e restaurantes. É a mais visitada. Mas, apesar do grande número de turistas, os animais parecem não se incomodar. Iguanas, aves e lobos marinhos estão por todo o canto. Em Galápagos, os animais é que são os donos do pedaço. Para conviver assim pacificamente com eles, é preciso seguir algumas regras. Não alimentá-los e não chegar a menos de 2 metros de distância são algumas delas. Às vezes é difícil. Muitos deles ficam tão à vontade que chegam perto demais. E aí, quem tem que abrir espaço é o turista. Jogar lixo fora dos locais apropriados, usar sacolas plásticas e canudos também não é recomendado. Nesta peixaria, na avenida principal, pelicanos estão de olho nas sobras. E não são só eles. Esse lobo marinho tenta garantir a refeição do dia. A ilha de San Cristóbal abriga a capital, a cidade de Puerto Baquerizo Moreno. Conta com uma média de 7.000 pessoas. É a ilha preferida dos lobos marinhos e de quem deseja vê-los aos montes. Descansam nas praias nos finais de tarde e encantam os turistas. Isabela é a maior das ilhas e a que oferece aos visitantes alguma das mais belas paisagens. Tem cerca de 2.000 moradores. Outros 1.000 vivem em Floriana, a menor das habitadas. A vida é calma em Galápagos. Não há trânsito nem poluição. Estresse?
só se for assim. Sabine Tropmaier, a única brasileira que vive em Galápagos, chegou em 2011 para trabalhar por 2 meses como voluntária em um projeto, mas acabou ficando até hoje. Ela conta que a atenção com o meio ambiente está em todos os lugares. Quando você vem morar aqui, como eu que sou de fora, você tem que fazer um curso. E esse curso de 3 dias, uma das coisas mais importantes é a questão da conservação, como separar o lixo, que todo mundo tem que separar em orgânico, inorgânico e reciclável em todas as casas, em todos os lugares. A questão dos animais, de como manter 2 metros de distância. Então, existe realmente um cuidado, né? Essa ilha, as ilhas, na verdade, há 30 anos atrás tinham 2.000 pessoas e hoje em dia tem 30.000 pessoas, ou seja, já teve um crescimento considerável. Então é importante manter a questão do ecossistema, que é super frágil, e do quanto é importante cuidar. Então sim, eu percebo que nas escolas e como um todo, como população, até eu vejo que eu tenho muito mais conscientização ambiental depois que eu vim morar aqui do que eu tinha em São Paulo, com toda certeza. O transporte entre as ilhas é feito por barcos públicos ou privados e o trajeto de uma para outra leva em média 2 horas. A maioria dos turistas vem da Europa e América do Norte, destino perfeito para curiosos, aventureiros ou para quem busca apenas descanso em um local paradisíaco. E como não poderia deixar de ser, Charles Darwin continua presente em Galápagos, homenageado em nomes de rua, estátuas e museu. No próximo bloco, a presença de turistas, mudanças climáticas e espécies levadas pelo homem ameaçam o ecossistema de Galápagos. E mais, os inúmeros desafios para os responsáveis pela gestão do arquipélago. Não saia daí. São muitos os projetos ambientais em Galápagos e diversas ONGs atuam direta ou indiretamente no arquipélago. Entre elas está a Fundação Charles Darwin, que trabalha em diferentes frentes de pesquisa para a conservação. Ao todo, são 12 ONGs trabalhando no arquipélago. 6 atuam de forma permanente com o Parque Nacional Galápagos, administrado pelo governo do Equador. Uma delas é a Fundação Charles Darwin, vinculada ao parque através de um convênio. A ONG é responsável por assessorar a direção do parque quanto às ações necessárias para a preservação do ecossistema local. São mais de 50 anos de trabalho. Hoje conta com um extenso programa que abrange 50 projetos em diferentes áreas. Entre as principais atividades estão restauração e o manejo de espécies nativas. É o que conta uma das pesquisadoras da instituição, doutora Birgit Fessel. Yes, there are many projects. Actually, there are different big lines. Existem muitos projetos em Galápagos. Há diferentes linhas de trabalho. Todos aqui atuam diretamente com o Parque Nacional. Uma linha muito importante é a educação, em que o foco é alertar as pessoas sobre os problemas do arquipélago e como podemos resolvê-los. Outra é a pesquisa marinha. Há muita informação básica ainda faltando e precisamos desses dados para planejar as ações de manejo. Para detectar um problema, é preciso saber o número de indivíduos de cada espécie, em que condições estão as populações e se estão saudáveis ou não. Isso se aplica tanto para os estudos no campo marinho quanto para o terrestre. So there is in the marine area is really basic research on fishery together with fish. Os principais são sobre os possíveis efeitos da sobrepesca. Temos um grande projeto com tubarões, por exemplo. Por percorrerem grandes distâncias, esses animais acabam saindo da reserva protegida. E por causa disso, temos um planejamento de estender a área, unindo países como o Panamá e a Costa Rica. Falando sobre a parte terrestre, há trabalhos com invertebrados, plantas, aves e, claro, com as tartarugas. De maneira geral, fazemos estimativas de populações das diferentes espécies, analisamos interações com pessoas e como podemos reduzir os impactos das ações humanas. A partir dessas informações, traçamos então um planejamento das ações a serem tomadas.
baseline, then population estimates, interaction with people, and how we can smoothen any bad interactions and help the park to make their management plans. Outras organizações ambientais renomadas como WWF, Sea Shepherd e Conservação Internacional também estão aqui. Embora não haja um número máximo de turistas permitido em Galápagos, o governo do Equador realiza um rígido controle de entradas e saídas de visitantes ao arquipélago. Tanto nos aeroportos quanto nas viagens entre as ilhas, há fiscalização. Não é permitido transportar alimentos ou qualquer outro item orgânico. Pegar aquela conchinha da praia para levar de lembrança também não pode. Para que todo esse controle seja feito de forma eficaz, o governo conta com a ajuda de mais uma importante organização não governamental, a WildAid. O trabalho é feito com auxílio de cães farejadores treinados, trazidos para cá com autorização especial. A fiscalização é parte do programa que visa minimizar os possíveis danos causados por espécies invasoras nas ilhas. Aqui em Galápagos trabalhamos com 2 instituições. Aqui em Galápagos trabalhamos com diversas instituições. Atuamos diretamente com a direção do Parque Nacional. Nosso projeto se fundamenta basicamente em fortalecer o sistema de controle e vigilância da reserva marinha do arquipélago para a detecção de atividades ilícitas. Dentro desse trabalho, participamos de diferentes formas, como providenciando o fornecimento de tecnologia e equipamento necessários para as fiscalizações, além de reduzir custos operacionais do parque durante as patrulhas. Treinamos as equipes, trabalhamos também com temas de comunicação, não apenas aqui no Equador, mas também na China, que é o mercado mundial com maior demanda por barbatanas de tubarões, animais que protegemos mundialmente. E também trabalhamos para ajudar nos processos de sanções nos casos de atividades ilegais dentro do Parque Nacional Galápagos. Entre as principais preocupações dos cientistas que atuam em Galápagos está a ameaça causada por espécies introduzidas pelo homem. E esse é apenas um dos perigos para a preservação da fauna e flora locais. Dezenas de cientistas trabalham em Galápagos com o mesmo objetivo: encontrar maneiras de controlar o avanço de espécies levadas pelo homem, como ratos, cães e gatos, no arquipélago. E não é à toa. Galápagos representa um ecossistema único no planeta. Só nessas ilhas é possível ver as iguanas marinhas, por exemplo. Das 5.000 espécies encontradas no arquipélago, 2.000 são endêmicas, isso é, só existem aqui. Organismos invasores competem por comida, comem filhotes e tornam a sobrevivência das espécies locais muito difícil. Temos atualmente As principais ameaças atualmente são as espécies invasoras. Temos hoje mais de 1.500 espécies introduzidas, dentre as quais 35 são invasoras. Estamos unindo forças para lidar com elas, já que essas causam danos aos ecossistemas, pois tomam o lugar das espécies endêmicas protegidas e alteram a integridade ecológica. Aquecimento global, excesso de turistas e a pesca ilegal também representam ameaças ao bioma do arquipélago. Em agosto de 2017, um barco chinês foi apreendido com mais de 6.600 tubarões. A pressão popular levou o governo equatoriano a multar a embarcação, além de aplicar pena de mais de 4 anos de cadeia aos responsáveis. Essa não foi a primeira nem será a última vez que barcos ilegais praticam pesca predatória em Galápagos. Puerto Tino, famosa praia da ilha de San Cristóbal, ganhou esse nome por causa de navios chineses e japoneses que se esconderam ali por anos. Manter o arquipélago longe das ameaças é crucial para garantir um ambiente saudável e para que as espécies daqui se perpetuem. Para a brasileira Sabine, a preservação de Galápagos deveria ser seguida em todo o mundo. Eu acho que Galápagos é um pouco uma representação de como as pessoas deveriam se comportar em qualquer outro lugar, em questão do ecossistema e tudo mais. Eu vejo que o papel das pessoas aqui, estar atento de que o mundo é formado
por outros seres além de nós mesmos, né? Então a importância de, por exemplo, compartilhar um espaço com os animais e com a questão dos oceanos. Então aqui sempre existe, por exemplo, as mingas, que são quando as pessoas vão limpar os parques públicos, limpar a praia. Existe um movimento de que se você vai na praia, recolha pelo menos 3 pedaços de plástico que você encontra. Se você prestar atenção, a maioria dos restaurantes aqui não usam mais canudinho, que é plástico puro que vai para o oceano. Então, acho que Galápagos representa um pouco do cuidado que, de alguma maneira, deveria ser necessário em todo o mundo. E os turistas, quando vêm para cá, sentem isso, quando não tem que manter a distância, não alimente, cuidado com o seu lixo. Então, parece que é um exagero, mas na verdade deveriam ser coisas normais para qualquer lugar de que você visita ou que você viva. Se por um lado morar em Galápagos é um privilégio para aqueles interessados em biologia marinha, por outro, em alguns aspectos, não é fácil se adaptar à vida nas ilhas. É preciso levar em conta a distância do continente. Abastecer as ilhas com alimentos e outros itens necessários não é tarefa fácil. Frutas e verduras são caras e escassas. Além disso, garantir água potável aos quase 30 mil habitantes, implantar agricultura sustentável nas terras áridas do arquipélago, são apenas alguns desafios enfrentados. O maior deles, sem dúvida, é manter o equilíbrio entre humanos e meio ambiente. Really think if we are not able to preserve such a unique and isolated place like the Galapagos. Eu realmente penso que se não formos capazes de preservar um lugar tão único e isolado como Galápagos, então não conseguiremos preservar o mundo como um todo. Há tantas espécies singulares e específicas aqui, como plantas, o sistema marinho, insetos, e é tudo tão especial e está intocado há tanto tempo. E até hoje é um ecossistema muito saudável. Não quero parecer catastrófica, temos problemas, claro, mas muitas das ilhas, especialmente as não habitadas, estão muito bem. Acho que precisamos nos empenhar de verdade para mantê-las assim. Não sou contra o turismo. Sei da importância de se ter um lugar como esse, onde as pessoas possam vir e conhecer, ter um contato próximo com a natureza de forma segura. Não há perigos em Galápagos. É possível chegar bem perto dos animais e aproveitar essa experiência, mas é preciso preservar. A primeira vez que vim para cá, tudo isso tocou meu coração. Acho que é algo que mexe com a gente. Por isso, Galápagos é tão importante, para que as pessoas mantenham essa conexão com a natureza. Em instantes, o trabalho de preservação da espécie pré-histórica que inspirou a pesquisa de Charles Darwin e ainda, morador que conquista visitantes e virou o símbolo de Galápagos. Não sai daí. Sem interferência humana, as tartarugas gigantes chegam a viver mais de 150 anos. Mas quando o homem está por perto, as coisas geralmente se complicam. Os animais de Galápagos apresentam características únicas que os distinguem dos existentes em outras regiões do planeta. Isso acontece por causa do isolamento e das condições do ambiente de origem vulcânica das ilhas. Entre eles estão as tartarugas gigantes, que ainda podem ser encontradas graças a projetos de preservação realizados no arquipélago. O trabalho é feito através de reprodução controlada em São Cristóbal, Santa Cruz e Isabela. Adultos férteis são mantidos em cativeiro para reproduzir. Os ovos são observados pelos pesquisadores desde o início e ficam protegidos por telas. Sem elas, estariam ameaçados por ratos e outros animais. Quando alcançam 5 anos de idade, as tartarugas são soltas na natureza.
Apesar de terem sido dizimadas ao longo dos anos, principalmente pelos marinheiros que as caçavam como alimento e posteriormente com a introdução de outras espécies, hoje as tartarugas gigantes podem viver tranquilas em Galápagos. Estima-se que das 15 espécies descritas, classificadas como quelonoides, existam hoje de 10 a 13 sobreviventes nas ilhas. As tartarugas gigantes de Galápagos chegam a viver 150 anos e a pesar 400 quilos. O último representante das tartarugas gigantes da Ilha de Pinta, por exemplo, ficou conhecido mundialmente. O solitário George morreu em 2012 aos 100 anos de idade, sem deixar descendentes, apesar dos esforços para cruzá-los com fêmeas de espécies próximas. Com tantas espécies no arquipélago, fica difícil eleger um símbolo para representar Galápagos, mas um simpático habitante arrebata o coração de turistas e moradores. Ele está em todos os lugares. São camisetas, bolsas e todos os tipos de objetos que trazem estampada a imagem do patolá de patas azuis. A ave é conhecida por seu jeito gracioso de andar e, como o próprio nome diz, por suas inconfundíveis patas turquesas, resultado da alimentação baseada em caranguejos ricos em beta-caroteno, substância que altera a coloração. Apesar de não ser endêmico de Galápagos, ou seja, também pode ser encontrado em outros lugares do Pacífico na costa oeste do continente americano, mais da metade de sua população vive no arquipélago. Ganhou o título de símbolo de Galápagos depois de ser destaque nos estudos de Charles Darwin sobre a teoria da evolução das espécies. O patolá é um atobá, família de ave marinha que habita os mares tropicais e subtropicais. Tem em média 75 centímetros. São totalmente adaptados para pescar e nadar. Apresentam grandes membranas nas patas e bico pontudo e serrilhado. Outra ave que desperta a atenção dos turistas é o patolá de patas vermelhas, também presente no arquipélago. O biólogo Davi Anchundia faz parte do projeto de pesquisa sobre pássaros da Fundação Charles Darwin e explica por que essas espécies cativam tanto as pessoas. These two birds that you mentioned, blue-footed boobies and red-footed boobies, are not endemic here, but Esses dois pássaros, o patolá de patas azuis e o de patas vermelhas, não são endêmicos de Galápagos, mas são ícones das ilhas. Eu não sei dizer exatamente por quê, mas acredito que o principal motivo seja a forma que se comportam e se movem, como se estivessem dançando. Mexem os pezinhos e apontam com o bico para o céu. blue-footed boobies like dance a little bit and show the feet and, point the sky and all this. Sobre o patas vermelhas, na verdade, não sabemos muito, já que eles não fazem esses movimentos, talvez pela beleza. Highlight things of this species, the red feet, Em Galápagos, nós temos ecossistemas muito complexos, com pássaros terrestres e aquáticos. Acho que os endêmicos também são bastante emblemáticos, como, por exemplo, os fringilídeos de Darwin, para os quais também temos projetos aqui na Fundação. Which are the finches, Darwin finches, which we work together with Birgit and the foundation. Num grupo de ilhas de pequena extensão, Galápagos tem um enorme significado para o mundo científico, não apenas pela sua diversidade biológica. Acontece que sobre aquele pequeno arquipélago ocorrem inúmeros fenômenos e há muito tempo, alguns há milhões de anos. Sobre as ilhas existem nada menos que 9 vulcões ativos, que tiveram mais de 20 erupções nos últimos 50 anos. E sob elas passam 3 placas tectônicas, como a de Nazca, responsável por violentos terremotos ao longo dos séculos. Ao mesmo tempo que constitui um campo aberto para a ciência, Galápagos também revela uma convivência pacífica entre o homem e a natureza. Um exemplo para muitos países ao redor do planeta. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui, a gente volta na semana que vem nesse mesmo horário. Uma ótima noite a todos e até lá!